Olá, aventureiros! Meu nome é Alexandre e bem-vindos ao Jornada Sem Fim. Hoje eu tô aqui para poder falar um pouco sobre uma série de livros que eu amo de paixão, né? Que se tornou uma das minhas favoritas durante esses últimos anos, né? Que é Percy Jackson e os Olimpianos. Se você ainda não conhece Percy, eu vou fazer uma introdução a ele, né? Explicar um pouco o que é esse universo, quem é o autor responsável pela criação da franquia, né? Dessas sagas, porque não é só uma, acreditem. E também vou dizer um pouquinho do que eu tô esperando da série que tá aí para chegar pelo Disney Plus. Percy Jackson e os Olimpianos é uma série de 5 livros, né, que foi lançado entre 2005 e 2009, né? Ela foi criada por Rick Riordan, ou como os fãs brasileiros comumente chamam, né, Tio Rick. É uma saga de fantasia, né, que conta a história desse jovem, né, Percy, de 12 anos, e ele descobre que ele é nada mais nada menos do que um semideus. Mas o que é um semideus? Um semideus nada mais é do que uma criança, né, que é filho de um deus com uma pessoa normal, com um humano normal, né? Então, a partir daí, Percy tem essa grande descoberta na vida dele, sua vida se transforma totalmente, né? Ele passa a enfrentar vários perigos, vários seres mitológicos, né? Como a Medusa, como o Minotauro, entra em contato com vários deuses gregos, né? Porque o coração dessa franquia, né? No caso de Percy Jackson e os Olimpianos, é a mitologia grega. Então, nós somos literalmente abraçados por essa história, né, por esse contexto, e tudo isso vai se desenrolando à medida em que os 5 livros vão passando, né? Existe uma grande profecia aí em volta disso tudo, né? Percy tem que caminhar dentro dessa profecia, né? Porque existe um grande mal, eu não vou dizer qual é, né, para não dar spoiler para quem ainda não leu, mas vale muito a pena. Percy passa por vários percalços, né? Tem que enfrentar vários inimigos, várias figuras conhecidas para os amantes da mitologia, né? Então eu também não vou dizer muita coisa porque senão vai estragar a experiência. Mas uma coisa que eu já adianto é: Percy é filho de um dos 12 Olimpianos. Para ser mais preciso, ele é filho de um dos 3 maiores deuses, que é ninguém menos do que Poseidon, deus dos mares. Então a gente já tem essa descoberta logo no primeiro livro. Já no começo a gente descobre de quem Percy é filho, né? Isso tem um impacto muito importante, não só na história dele, como na história geral dos livros, dessa primeira saga, né? E de outras 2 sagas que Rick escreveu que também servem de continuação, por assim dizer, para essa saga, que é Os Heróis do Olimpo e As Provações de Apolo. Então, todas essas 3 sagas, elas completam uma grande história envolvendo a mitologia grega e também romana, né? Que é abordado em outra saga, que é Os Heróis do Olimpo. Mas isso daí eu vou deixar para falar um pouco mais para frente, né? Em quem sabe no próximo vídeo, porque dá muito material e é algo muito interessante. Além de Percy, né, que é o personagem principal, nós temos também outros personagens que acompanham nosso querido protagonista, né? Temos, por exemplo, Grover, que é um sátiro, e Grover, na verdade, é o melhor amigo de Percy, né? Ele acompanha Percy em todas as suas aventuras. Ele é um tanto quanto estabanado, né? Mas ele vai ganhando uma importância à medida que os livros vão avançando. Não vou dizer qual é essa importância, porque, novamente, outro spoiler, né? E aí vai atrapalhar a experiência de vocês. Mas Groove é um personagem que você se apaixona fácil, né? Você gosta do personagem, você se sente atraído por ele. Ele é simplesmente maravilhoso. Uma personagem que eu simplesmente amo e que tem uma língua muito afiada é Annabeth Chase, né? Ela é uma personagem muito poderosa, ela é filha da deusa Atena, né? Então, ela tem uma mente muito aguçada, ela é uma pessoa super estratégica, né? Ela sabe montar ótimos planos. E se não fosse por ela, Percy teria morrido em vários momentos. Isso provavelmente deve lembrar algumas pessoas de Hermione. Então elas têm aí um meio paralelo, né? Seria um encontro tanto quanto engraçado e meio e daria, né, dor de cabeça tanto para Harry quanto para Percy, né? Mas Annabeth, ela é fantástica. Ela se tornou uma das minhas personagens favoritas da franquia, né? À medida que os livros vão avançando, ela também ganha uma importância muito grande. Ela tá ali sempre ajudando, né? Como eu falei, sempre bolando planos. Então, é um personagem, né, que serve pra tudo, né? Tem um grande coração e, como eu falei, salva Percy em vários momentos. Além do nosso trio principal, nós temos também outros personagens de apoio, né? Não vai dar pra falar de todos aqui, porque senão o vídeo vai ter mais de 2 horas de duração, né? E ainda assim eu não vou conseguir abordar todos. Então, sobre Quirrell, né? Que na mitologia ele foi o treinador dos heróis, né? E aqui, em Percy Jackson, os Olimpianos, ele tem a mesma função. Ele treina os semideuses, né, para eles se tornarem heróis. E ele é meio quem coordena, né, o acampamento Meio Sangue. O que é o acampamento Meio Sangue? O acampamento Meio Sangue é esse local onde os jovens semideuses vão, né, para poder treinar, passar um determinado momento das férias, né? Também é um lugar seguro para eles se sentem acolhidos. Existe uma proteção mágica
para monstros e outros inimigos não invadirem. Então, o Quirrell é quem toma conta ali desses jovens, né? Quem treina esses jovens. E também quem serve como um conselheiro. Ele está ali sempre para ajudar, sempre dando uma palavra de conforto, né? Tem também um mistério por trás de Quirrell, né? Que eu não vou revelar qual é. Quem já leu sabe o que é que eu estou falando. E ele também é um personagem muito apaixonante, né? Ele é um personagem sábio, então ele ajuda bastante na construção dos personagens e também nas suas missões, porque uma coisa que o Percy Jackson tem é muita missão, né? Então, para quem gosta desse clima de aventura, vai adorar a franquia. E para finalizar esses personagens, né, tem um que eu não posso deixar de citar, porque se eu deixasse, né, iriam me matar, igual fizeram com a Fox no primeiro filme, que é ninguém mais, ninguém menos do que o Sr. D. Quem é o Sr. D? O Sr. D é o diretor do acampamento Meu Sangue, porém, todavia, entretanto, ele nada mais é do que o deus Dionísio. Sim, um dos 12 olimpianos é o responsável por cuidar de crianças e adolescentes nesse acampamento, né? E tudo isso por causa de uma besteira que ele fez. E Zeus, como punição, né, fez com que ele cuidasse do acampamento. Ele tá aí nessa penitência há vários séculos, cuidando dessas crianças, né? Ele é um pouco ranzinza por causa disso, mas ele é engraçado, né? Então vale muito a pena acompanhar Dionísio. Ele está sempre cutucando um ou outro semideus ali, né? Dá um pouco de favorecimento a um dos seus filhos, mas no geral ele é muito engraçado, ele é muito bom. E é chato algumas vezes, né? Mas no geral ele é um bom personagem, ele dá para ter aquele alívio cômico que a gente espera de um personagem como ele. Bom, agora que eu falei um pouco da franquia, né? Um pouco da história dos personagens, eu vou falar também sobre o homem por trás da obra. Quem é Rick Riordan, né? Ou como são os brasileiros chamam, carinhosamente, né? Tio Rick. Porque vamos combinar, ele já falou que os fãs brasileiros são um dos melhores fãs que ele tem para Percy Jackson, né? E convenhamos, né? Nós somos. Então, Tio Rick, né? Ele atuou durante quase 15 anos como professor de história. Então, isso já traz aí como é que eu posso dizer, uma bagagem, né? Mais recheada quando ele for escrever Percy, né? Ele tem uma escrita super dinâmica, super fácil de entender, super leve. Então é para qualquer público, da criança ali a partir dos 12 anos, né? Dos 10 anos, até a galera lá mais de 50, dá para todo mundo ler, dá para todo mundo gostar. E Tio Rick, ele não só criou Percy Jackson, como eu falei, né? Ele também criou Os Relógios do Olimpo e As Provações de Apolo, né? Também escreveu outras 2 trilogias que fazem parte desse universo, mas não se conectam diretamente, que são as Crônicas dos Kane, que trata sobre a mitologia egípcia, né? E Magnus Chase e os Deuses de Asgard, que trabalha sobre mitologia nórdica. Essas 2 novas franquias dele, né, têm umas ligações ali com o Percy, mas não são diretamente. E elas desenvolvem, né, outras mitologias em paralelo também, mas tudo isso no mesmo universo, no mesmo mundo, se interconectando em alguns momentos, né? Por sinal, Percy e os Kane, né, eles têm 3 crossovers aí que eu pagaria muito para ver, né? Porém, eu duvido muito que aconteça. Além do papel de escritor, Rick também atua como consultor, né? Ele criou um selo, né, que é Rick Riordan Presents, que serve para ele dar curadoria a outros autores, né, de várias nacionalidades, todos envolvendo fantasia, envolvendo mitologia. Ele não interfere em nada no roteiro, na história, ele está ali apenas ajudando, dando conselhos, ajudando a divulgar, né? Então, ele é uma figura muito ativa no Twitter, ele está sempre divulgando outros autores, né, do seu selo. Isso é muito bacana, porque dá oportunidade, né, para novos escritores surgirem. Eu espero que muitos desses livros cheguem no Brasil futuramente, né, porque a gente precisa consumir mais fantasia, né, a gente precisa ter mais desse material aqui. E não bastando só isso, ele também lançou, junto com sua mulher, né, Becky Riordan, uma produtora, que é a Meat Magic. O que é essa produtora? Essa produtora vai ser responsável por nada mais nada menos do que adaptar todas as propriedades intelectuais de Rick, seja em filme ou em série, né? Como é no caso As Crônicas dos Kane, que foi comprado pela Netflix e vai virar um filme. E também, obviamente, né, não poderia esquecer, Percy Jackson, que vai virar uma série, né? Que na verdade já está virando uma série pelo Disney Plus. Depois de anos aí a gente pedindo, finalmente vai acontecer. Rick tá participando do projeto, né? Tá aí servindo como consultor, como produtor executivo, tá trabalhando de perto com a Disney, porque, vamos combinar, o que saiu dos filmes da Fox não foram algo muito positivo, né? Então, fomos aí anos e anos pedindo, implorando, chorando por essa série sair. Essa série finalmente vai sair, né? Então a gente pode comemorar. E já que eu falei na série, eu não poderia deixar de dizer que eu estou muito ansioso, mas muito ansioso por essa série Percy Jackson, né? Ela vai ter 8 episódios,
graças a Deus, então não vão se esticar muito, não deve ter muito filho, né? Rick já falou que vamos ter várias referências, né, a coisas do futuro. Ele foi responsável por escrever uma parte do roteiro do piloto, né? Então, como eu falei, ele está muito presente. Eu quero muito ver como a história vai se desenvolver, né? Como eles vão trazer vários elementos dos livros para a tela, principalmente a questão dos deuses, né, das armas, do acampamento Meu Sangue. Para quem está se perguntando, vai ter a camisa laranja do acampamento? Vai ter a camisa laranja do acampamento. Então vamos ter tudo que nós poderemos ter, né? Eu também espero que o nome dos episódios seja igual é no nome dos capítulos dos livros, né? Porque é algo à parte também muito maravilhoso, diga-se de passagem. Então é algo que eu estou muito esperando, mas eu vou ter que dar uma notícia para vocês. Não espere essa série sair já em 2023, por quê? Ela deve levar em média 6 meses para ser filmada. Ela vai ser a série com o maior tempo de filmagem do Disney Plus. Então ela só deve sair aí lá pro começo de 2024. Mas, né, para quem esperou aí quase 10 anos para poder sair, que é esperar alguns meses a mais, né, um ano a mais. Então vamos ficar na torcida, né? Vamos rezar também para a Disney já renovar para a segunda temporada, porque a gente já vai ter, né, mais um livro, porque vão ser um livro por temporada. Os atores, né, eles são bem jovens, então eles vão crescer com a série, o que melhora muito mais a nossa experiência. E também dá pra gente acompanhar muito mais tempo, né? Porque, obviamente, temos personagens que nós queremos ver que eles só aparecem um pouco mais pra frente. Como é o caso de Nico, D'Angelo e a própria Thalia, né? Então, vamos torcer aí para que faça sucesso, para que muita gente consuma, né? Para que tenhamos próximas temporadas, né? A história cresça de uma forma descomunal. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse pequeno vídeo sobre Percy Jackson, né? Tive que falar um pouquinho sobre tudo, né? Mas eu prometo que no futuro eu volto para falar mais, não só sobre Percy, mas sobre as outras histórias que Rick escreveu, né? Dizer um pouco mais também sobre o que a série vai trazer, né? Porque até lá vão sair mais informações. Também fazer uns paralelos, né? Do que eu quero ver que tem no livro, do que vai ter na série. Então tem muita coisa para falar sobre as produções de Rick Riordan, né? Tem quadrinho, tem peça musical, então tem tudo que a gente pode querer. Como eu falei, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam também de se inscrever aqui no nosso canal, né? Ativar o sininho de notificação. Nos seguir nas nossas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Instagram, que é o @jornadasemfim_. Eu sei, é um pouquinho complicado, mas vocês vão pegar o jeito. E por hoje é só, e nos vemos na próxima aventura.